A embaixadora Helena Vasquez estava no centro da grande câmara. Sua voz era calma e firme enquanto ela se dirigia às duas espécies que estavam se matando. Durante 30 anos, a delegação Torvani sentou-se à sua esquerda. Seus corpos escamosos ficam tensos com uma raiva mal controlada. Uma lore flutuava à sua direita. Seus corpos cheios de gás pulsando com cores furiosas. O mundo fronteiriço de Kefor permanecerá como território neutro, disse Helena. Ambas as espécies partilharão igualmente os direitos mineiros. Uma comissão conjunta supervisionará todas as operações. Os embaixadores Torvani bateram com a mão em garra na mesa. Isto é inaceitável. Reivindicamos esse mundo primeiro. Helena não vacilou. Ela já havia feito isso 1000 vezes antes. Você reivindicou primeiro, sim, mas Mallory estabeleceu o primeiro assentamento permanente. Ambas as reivindicações têm mérito. Nenhum dos dois tem direito absoluto. É por isso que nos comprometemos. Atrás dela, o vasto anfiteatro do Conselho Galáctico estendia-se em anéis de assentos. Representantes de 300 espécies acompanharam a negociação. Alguns estavam genuinamente interessados no resultado. A maioria simplesmente se divertia observando os humanos primitivos bancando os pacificadores. O embaixador Mallory pulsou em uma cor púrpura profunda que o tradutor de Helena interpretou como uma concordância relutante. Os humanos falam sabedoria. Aceitamos estes termos. O embaixador Torvani olhou para Helena com algo próximo ao ódio, mas também assentiu. Aceitamos, mas apenas porque os humanos pediram. Helena se permitiu um pequeno sorriso. O conselho agradece a ambas as delegações a sua sabedoria. A paz é sempre a melhor escolha, conforme as delegações saíram. Helena sentiu a exaustão familiar que acompanha cada negociação bem-sucedida. 300 anos disto, 3 séculos de humanidade servindo como diplomatas, mediadores e mantenedores da paz da galáxia. Era um trabalho importante, um trabalho nobre, mas às vezes Helena se perguntava se alguém realmente os respeitava por isso. A resposta veio rapidamente enquanto ela reunia seus documentos. Ela ouviu o embaixador Torvani falando em seu auxílio no que ele pensava ser uma voz privada. Seu tradutor captou cada palavra. Criaturas patéticas, disse o embaixador. Eles têm a tecnologia para construir navios de guerra. Eles têm população para formar exércitos. E, em vez disso, desperdiçam seu potencial falando. Eles são os servos da galáxia, nada mais. Idiotas úteis que limpam a bagunça criada por poderes reais. A ajuda fez um som de concordância. Ouvi dizer que os humanos nem sequer ensinam os seus filhos a lutar. Eles não têm guerreiros, nem soldados. As suas forças de manutenção da paz não carregam armas. Eles são macios, fracos. Se quiséssemos, poderíamos conquistar as suas colônias num mês. Talvez algum dia o façamos, disse o embaixador com uma risada fria. Quando eles perderam a utilidade, Helena manteve o rosto neutro. Ela já tinha ouvido essas coisas muitas vezes antes. Todo diplomata humano tinha. Foi o preço do caminho que a humanidade escolheu. Ela se lembrou de ter aprendido sobre essa escolha na escola. Após as guerras de unificação do século 22, a humanidade olhou para si mesma e sentiu horror. Eles passaram um século matando uns aos outros com armas de destruição inimaginável. Fogo nuclear, pragas projetadas, máquinas projetadas apenas para matar. Quando a paz chegou, 2.000 milhões de humanos estavam mortos e a própria Terra estava marcada. Quando a humanidade finalmente chegou às estrelas e conheceu outras espécies, tomou uma decisão coletiva. Nunca mais eles não levariam a sua violência para o cosmos. Eles se tornariam algo melhor, algo pacífico. O Conselho Galáctico os recebeu de braços abertos. Uma espécie disposta a mediar disputas sem buscar vantagens. Quão útil, quão conveniente, e se as outras espécies zombaram privadamente da escolha da humanidade, bem, esse foi um pequeno preço a pagar por uma consciência limpa. Helena percorreu os enormes corredores do Nexus Prime. No mundo artificial que abrigava o Conselho Galáctico, ela acenou educadamente para os delegados que passavam, respondeu a perguntas de diplomatas juniores e tentou ignorar os olhares.
De pena e desprezo. Isso seguiu seu ponto, seu comunicador pessoal tocou uma mensagem de sua filha, Mira, que morava em Nova Helsinki com o marido e 2 filhos. Helena sorriu para a foto anexada de seus netos brincando na neve, daquele distante mundo colônia. Mira era professora lá, ajudando a educar a próxima geração de humanos pacíficos. Helena estava prestes a responder quando todas as telas no corredor emitiram uma transmissão de emergência com ponto vermelho. Todos os canais apontam que ela parou de andar. Ao seu redor, outros delegados também pararam, olhando para as enormes exibições que cobriam as paredes. O símbolo da rede galáctica de emergência preencheu todas as telas. Então as imagens começaram. Helena não entendeu o que estava vendo a princípio. Um planeta em órbita, azul e branco, lindo, com 2 pequenas luas. Depois flashes de luz atravessam a superfície, centenas deles, milhares. A própria atmosfera pareceu pegar fogo. Texto rolado pela parte inferior da tela. Ataque ao mundo da colônia humana. Nova Helsinki. CREF Dominion assume a responsabilidade. Estimativas de vítimas. Total. Aí aspas simples enquanto os comunicadores escorregavam de seus dedos e caíam no chão em Nova Helsinki. 16 milhões de pessoas. A filha dela. Seus netos. Seu genro. Todo mundo. As imagens continuaram. Navios com designs desconhecidos, angulares e brutais. Disparando armas que transformaram cidades em crateras. Forças terrestres que pareciam pesadelos ambulantes. Caçando sobreviventes. E, apesar de tudo, a fenda simbolizava um círculo quebrado pingando que parecia ser sangue. Helena tinha ouvido falar do domínio da fenda. Todo mundo tinha. Eles vieram do outro lado da galáxia. Um império brutal que conquistou dezenas de espécies através de pura selvageria. O Conselho os discutiu muitas vezes. Sempre com a confortável suposição de que estavam longe demais para ter importância. Aparentemente, essa suposição estava errada. Em volta dela, os delegados estrangeiros reagiram com vários graus de choque e simpatia. Alguns pareciam genuinamente horrorizados. Outros pareciam apenas curiosos, como se estivessem assistindo a um documentário interessante. Alguns que Helena notou com fria clareza pareciam quase satisfeitos. Os humanos fracos finalmente aprenderam como o universo realmente era. Seu comunicador estava zumbindo novamente. Ela o pegou com os dedos dormentes e de onde a mensagem vinha da Terra. O gabinete da própria secretária-geral, embaixadora. Vasquez voltou à Terra imediatamente. Guerra. O conselho foi convocado. Os cofres estão sendo abertos. Helena olhou para essas últimas 5 palavras. Ela já tinha ouvido falar dos cofres, é claro. Todo humano tinha sussurros e rumores. Os lugares onde a humanidade trancou as armas e o conhecimento do seu passado violento. Os túmulos selados de tudo que eles escolheram esquecer. 300 anos de paz. 300 anos escolhendo o melhor caminho. 300 anos sendo ridicularizado, rejeitado e chamado de fraco. E agora os cofres estavam sendo abertos. Helena voltou para a grande câmara. Seus passos eram firmes agora. Seu choque se transformou em outra coisa. O Conselho Galáctico foi uma sessão de emergência. Com delegados gritando uns com os outros em uma dúzia de idiomas. No pódio central, o presidente do Conselho de Velari, de pele cinza prateada, estava tentando manter a ordem. Helena caminhou até a plataforma da delegação humana. Todos os olhos na câmara se voltaram para observá-la. Ela sabia o que eles esperavam. Lágrimas. Satisfeito pela ajuda. Os humanos fracos implorando aos verdadeiros poderes para protegê-los. Em vez disso, Helena ativou seu microfone e falou com uma voz tão fria quanto o próprio espaço. As nações humanas unidas retiram-se formalmente de todos os deveres de mediação. Em vigor imediatamente. Todo o pessoal diplomático humano será chamado de volta dentro de 72 horas. Todas as missões de ajuda humana serão encerradas.
Todas as operações humanas de manutenção da paz cessarão. A Câmara explodiu em confusão. O presidente do Conselho levantou as mãos. Embaixador Vasquez, por favor, este é um momento para uma discussão calma. A discussão acabou, Helena disse. A humanidade passou 3 séculos conversando. Resolvemos mais de 4.000 conflitos. Evitamos pelo menos uma dúzia de guerras. Demos tudo o que temos pela paz. Sua voz falhou ligeiramente. Mas ela se forçou a continuar. E em troca, o domínio da Fenda assassinou 16 milhões do nosso povo. Incluindo minha filha. Incluindo meus netos. A Câmara ficou em silêncio. Então não, presidente do Conselho, não vamos discutir. Não vamos negociar. Não iremos mediar. Helena reuniu seus documentos e se virou para sair. Nós nos lembramos do que somos. Enquanto ela caminhava em direção à saída, o idoso e valoroso embaixador que serviu no Conselho por mais de 2 séculos levantou-se de seu assento. Sua pele prateada ficou pálida. E como os olhos antigos estavam arregalados com algo que Helena nunca tinha visto no rosto de um alienígena antes. Temer. Embaixador Vasquez, gritou ele, com a voz trêmula. Por favor, você deve contar a eles. Diga às outras espécies o que você era. Antes de você escolher a paz. Diga-lhes o que era a humanidade. Helena parou na porta. Ela olhou de volta para a vasta câmara cheia de espécies que haviam zombado e rejeitado. Uma humanidade subestimada durante 300 anos. Você verá em breve. Ela disse. E ela saiu. Atrás dela, o velho valoroso voltou-se para seu jovem ajudante com mãos trêmulas. Comece os preparativos de emergência. Mover as nossas populações civis para abrigos profundos. Armazene alimentos e água por pelo menos uma década. O assessor parecia confuso. Embaixador, os humanos são as vítimas aqui. Por que precisaríamos nos preparar? Eles não têm militares. Eles são pacifistas. O velho Valori balançou a cabeça lentamente. Nem sempre foram pacifistas. Antes de chegarem às estrelas, quase se destruíram em guerras de violência inimaginável. Eles mataram bilhões de sua própria espécie. Eles construíram armas que poderiam quebrar planetas. Eles desenvolveram pragas que poderiam acabar com espécies. E então eles escolheram parar. Eles trancaram tudo e escolheram a paz. Ele olhou para a porta onde Helena havia desaparecido. Mas eles não destruíram o que eram. Eles apenas enterraram. E agora, os deuses ajudem a todos nós. Eles vão desenterrá-lo novamente. Os assessores ainda não entenderam. Mas embaixador, mesmo que tenham armas antigas, o domínio Kretre é um dos impérios mais poderosos da galáxia. Certamente os humanos não podem. Você não entende. O velho Valori sussurrou. Os Kretres são brutais. Os Kretres são selvagens. Os Kretres são cruéis. Ele fecha os olhos antigos. Mas os humanos, quando escolhem ser, são piores. Muito, muito pior. E acabamos de lembrá-los desse fato no corredor lá fora. Alna Vasquez caminhou em direção ao ônibus que a levaria para casa. Seu rosto estava calmo. Seus olhos estavam secos. Mas dentro de seu peito algo velho e terrível estava despertando. Algo que a humanidade tentou arduamente esquecer. A galáxia queria ver do que os humanos realmente eram feitos. Agora eles descobririam. O almirante James Okonkwo passou 40 anos servindo na frota de manutenção da paz das Nações Unidas. Durante todo esse tempo, a situação mais perigosa que ele enfrentou foi o mau funcionamento de um reator de uma nave de transporte. Sua frota não tinha armas. Suas tripulações não tinham treinamento de combate. O seu trabalho era entregar ajuda, evacuar refugiados e mostrar a bandeira da boa vontade humana em toda a galáxia. Agora ele estava em uma nave militar que descia em meio a uma nevasca em direção ao gelo da Antártida. Abaixo dele, escondido sob 3 quilômetros de água congelada, estava algo que oficialmente não existia, a abóbada. Havia 7 deles espalhados pelo espaço humano,
Um na Terra, enterrado na Antártica. Um em Marte, nas profundezas dos véus marinhos. Um em Titã, para saber mais sobre os mundos colônias mais antigos da humanidade. Cada um continha o legado selado do passado violento da humanidade. Cada um ficou trancado por 300 anos, até hoje. A nave pousou em uma plataforma que havia surgido do gelo. Guardas armados de verdade. Algo que Okonkwo não via há décadas o acompanhou até um elevador. Isso mergulhou na escuridão. Ele não estava sozinho. Outros oficiais Phil conduziu o elevador com ele. Alguns ele reconheceu da frota de manutenção da paz. Outros eram estranhos, velhos de olhar duro e costas retas. Veteranos, ele percebeu. Pessoas que se lembraram dos últimos exercícios militares de 50 anos atrás. Ninguém falou. Não havia nada a dizer. O elevador dava para uma vasta câmara subterrânea escavada no próprio gelo. As paredes brilhavam com uma suave luz azul e a temperatura era baixa o suficiente para que Okonkwo pudesse ver sua respiração. À sua frente estendiam-se fileiras e mais fileiras de formas enormes cobertas por lençóis brancos e gelados. Milhares de navios dormindo no gelo como monstros antigos esperando para acordar. Uma mulher de jaleco branco se aproximou dele. Seu crachá Red de Arsara C. H.I.N. Administrador do Vault. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam levemente, embora não de frio. Almirante Okonkwo. Ela disse, bem-vindo ao Vault Prime. Eu gostaria que nos encontrássemos em melhores circunstâncias. Eu gostaria que não nos encontrássemos, disse Okonkwo calmamente. Quanto tempo levará a reativação? A primeira leva de navios pode estar pronta para voar em 72 horas. A ativação completa de todo o conteúdo do cofre levará aproximadamente 3 semanas. Ela hesitou. Almirante, tenho que perguntar. Estamos realmente fazendo isso? Vamos realmente acordar tudo? Okonkwo olhou para as formas congeladas ao seu redor. Ele conseguia distinguir as curvas dos sistemas de armas, os ângulos das blindagens, as silhuetas distintas dos navios de guerra projetados para um único propósito. O Kref matou 16 milhões de pessoas, disse ele. Eles queimaram uma colônia inteira até virar cinzas e sua frota já está se movendo em direção a Nova Odessa. Então sim, doutor, estamos fazendo isso. O doutor Shen assentiu e conduziu-o mais fundo no cofre. Enquanto caminhavam, ela explicou o que encontrariam. Os navios são a parte mais óbvia do que armazenamos aqui. Temos aproximadamente 12.000 navios de combate de diversas classes, desde fragatas de patrulha até encouraçados completos. O maior é o Remembrance, um navio de comando com quase 3 quilômetros de comprimento. Todos eles foram construídos durante as guerras de unificação e adaptados para combate espacial. Quando chegamos às estrelas, eles passaram por uma porta de segurança para outra câmara. Este estava cheio de racks de armaduras de equipamentos, armas, dispositivos que Okonkwo não reconheceu, equipamentos de combate pessoal, disse o Dr. Shen, armaduras motorizadas, armas de energia direcionada, sistemas de combate de interface neural, tudo que uma força terrestre precisaria para tomar e manter território, outra porta, outra câmara. Este fez Okonkwo parar no meio do caminho. As paredes estavam forradas com recipientes lacrados. Cada um marcado com símbolos de risco biológico e etiquetas de advertência. No centro da sala havia um único pedestal com uma caixa preta em cima, armas biológicas. Disse a doutora Shen, com a voz pouco acima de um sussurro, pragas projetadas, armas genéticas direcionadas, coisas que poderiam exterminar espécies inteiras se fossem liberadas. Ela apontou para a caixa preta, e esse é o protocolo Ômega, um enxame de nanós autorreplicante capaz de desmontar a matéria no nível molecular. Usamos um protótipo uma vez durante as guerras de unificação. Destruiu um continente inteiro antes que pudéssemos detê-lo. Okonkwo sentiu-se mal. Construímos essas coisas e depois as trancamos porque ficamos horrorizados com o que havíamos feito. Dr. Shen olhou para ele com olhos cansados. A questão é, almirante, estamos horrorizados o suficiente para deixá-los trancados? Ou estamos com raiva o suficiente para usá-los?
Eles continuaram o passeio. Okonkwo viu plataformas de armas capazes de quebrar planetas como ovos. Ele viu naves furtivas projetadas para passar por qualquer defesa e entregar cargas de pura destruição. Ele viu sistemas de inteligência artificial construídos com um único propósito: calcular as formas mais eficientes, matar as forças inimigas. Mas o que mais o perturbou foi a câmara final. Era uma sala simples, quase como uma biblioteca. As paredes estavam forradas com telas e dispositivos de armazenamento. Dr. Shen chamou isso de arquivo. Este é o registro completo da história militar humana, disse ela. Cada guerra que travamos, cada estratégia que desenvolvemos depois de revelada, todas as atrocidades que cometemos, ela exibiu um arquivo em uma das telas. A arte da guerra de Sun Tzu, as campanhas de Alexandre o Grande, as táticas de Genghis Khan, as estratégias Blitzkrieg da Segunda Guerra Mundial, as operações de guerrilha do século XXI, o horror sistemático das guerras de unificação, imagens que brilhavam no ecrã. Okonkwo viu batalhas antigas com espadas e lanças. Ele viu guerras de trincheiras e explosões nucleares. Ele viu cidades queimando e populações fugindo. Ele viu o pior do que a humanidade tinha sido. Estudamos a violência por 10.000 anos. Dr. Shen disse, nós o aperfeiçoamos. Transformamos o ato de matar em uma ciência e depois em uma arte, e então trancamos tudo porque finalmente entendemos o que tínhamos. Torne-se, ela desligou a tela, as outras espécies. Na galáxia lutamos há milhares de anos. Eles acham que entendem a guerra. Eles pensam que são guerreiros, sua voz endureceu. Eles não têm ideia. Eles nunca viram o que acontece quando os humanos realmente se comprometem com a destruição. Eles brincam na guerra da mesma forma que as crianças brincam com os brinquedos. Transformamos isso em algo absoluto. Okonkwo ficou em silêncio por um longo momento. Ele pensou em seus anos de serviço pacífico. Ele pensou nos olhares zombeteiros dos delegados alienígenas. Ele pensou no novo incêndio de Helsinki. Pensou nos seus próprios avós, que sobreviveram às guerras de unificação. Eles nunca falaram sobre o que tinham visto. Eles nunca falaram sobre o que haviam feito. Eles simplesmente ficaram gratos por tudo ter acabado e criaram seus filhos para serem pacíficos. E eles morreram esperando que a humanidade nunca mais voltasse a ser o que era. Comece a reativação, ele disse finalmente. Todos os sistemas, todas as naves, todas as armas, o Dr. Shen assentiu. Ela não discutiu. Ela não perguntou se ele tinha certeza. Ela simplesmente foi até um painel de controle e digitou um código que não era usado há 300 anos. Por todo o cofre, as luzes começaram a piscar. A geada começou a rachar e cair dos navios adormecidos. Sistemas automatizados ganham vida. As antigas máquinas de guerra agitavam-se nos seus túmulos congelados. E em todo o espaço humano, a mesma cena acontecia nos outros 6 cofres. Em Marte Titã. Em mundos coloniais que nunca conheceram a violência. Em todos os lugares, a humanidade lembrava-se daquilo que tanto tentou esquecer. Okonkwo observou o primeiro navio emergir do seu casulo gelado. Foi a lembrança, a nau capitânia da frota humana. 3 quilômetros de armaduras e armas. Projetado por engenheiros que dedicaram suas vidas à ciência da morte. No seu casco, pouco visível sob séculos de geada, estava o símbolo das antigas forças armadas humanas, um punho fechado rodeado de estrelas. O almirante disse que era um jovem oficial que o acompanhou até o cofre. Há outra coisa que você deveria ver. Ela o conduziu para uma câmara menor fora do salão principal. Lá dentro, Okonkwo encontrou prateleiras de uniformes, uniformes militares, pretos e cinzas. Com insígnia, ele não reconheceu. Uniformes de combate padrão para todas as patentes, disse o oficial. Eles foram preservados junto com todo o resto. Okonkwo estendeu a mão e tocou o tecido. Estava frio e duro, mas perfeitamente preservado. Ele encontrou um uniforme do seu tamanho e o ergueu. Parecia errado em suas mãos. Pesado, sério, real senhor, disse o jovem oficial hesitante. Entrei para a frota de manutenção da paz porque acreditava no que a humanidade havia se tornado.
Eu acreditei na paz. Eu acreditava na diplomacia. Eu acreditava que éramos melhores que a violência. Ela estava chorando. Ocanva percebeu. As lágrimas congelavam em seu rosto no ar frio do cofre. Eu ainda acredito nessas coisas. Ela continuou. Mas também vi as imagens de Nova Helsínquia. Eu vi o que o Kref fez ao nosso povo. E acho que ela fez uma pausa, lutando com as palavras. Acho que às vezes você precisa se tornar algo terrível para proteger as pessoas que ama. Ocanva olhou para o uniforme que tinha nas mãos. Ele pensou no caminho pacífico que a humanidade percorreu durante 3 séculos. Ele pensou nos alienígenas zombeteiros que chamavam de fracos. Ele pensou sobre seus pacíficos netos que nunca entenderiam o que ele estava prestes a se tornar. Então ele vestiu o uniforme. Encaixou perfeitamente, como se estivesse esperando por ele o tempo todo. Envie uma mensagem para todos os sites de cofre, disse ele. Sua voz está firme agora. Ativação total. Todo o pessoal se apresenta para o serviço. E envie uma mensagem ao Conselho Galáctico. O que a mensagem deveria dizer, senhor? Ocanva caminhou em direção ao local de lembrança, onde as equipes já iniciavam os procedimentos de inicialização. Atrás dele, todo o cofre ganhava vida com atividade. 300 anos de sono estavam terminando. Diga a eles que os humanos estão acordados agora, disse ele. E diga-lhes para saírem do nosso caminho, acima deles. O gelo da Antártica começou a rachar quando algo enorme começou a subir em direção à superfície. A galáxia não tinha ideia do que estava por vir, mas aprenderiam. Todos aprenderiam. A conselheira vetora do Império Torvani rejeitou a humanidade como irrelevante para toda a sua carreira política. As criaturas dóceis e pacíficas eram úteis para resolver disputas, nada mais. Eles não tinham poder real. Eles não tinham dentes pontilhados, então quando os relatórios começaram a chegar, ela presumiu que eram falsos. Navios de guerra humanos. Ela riu de sua ajuda. Os humanos têm navios de carga e transportes de passageiros. Eles não têm navios de guerra. Vereador, os relatos estão confirmados. Missões diplomáticas humanas estão sendo evacuadas de mais de 300 mundos. As frotas mercantes humanas estão retornando ao espaço da alma. E algo está surgindo da região antártica da Terra. A ajuda hesitou. Algo muito grande. Vetora descartou a preocupação com um aceno de sua mão em forma de garra. Mesmo que os humanos tenham escondido algumas armas antigas em algum lugar, o que isso importa? O domínio Kreter possui uma das maiores frotas da galáxia. Os humanos não podem se igualar a eles, mas nos dias seguintes Vetora começou a se preocupar. O primeiro sinal foi o silêncio. As comunicações humanas, que durante séculos encheram os canais diplomáticos, ficaram silenciosas. Os embaixadores humanos deixaram de comparecer às sessões do Conselho. Os trabalhadores humanitários desapareceram das zonas de desastre. Era como se toda a espécie tivesse simplesmente se retirado dos assuntos galácticos. A segunda placa foi o Vailore. O embaixador Kevalion, o antigo Vailore que serviu no Conselho durante 2 séculos, era geralmente uma presença calma e constante. Agora ele caminhava pelos corredores do Nexus Prime com medo em seus olhos prateados. Ele havia começado a reunir registros antigos, sobre humanidades passadas antes de chegarem às estrelas. Certa noite, Vetora o encurralou em um corredor silencioso. Embaixador, você parece perturbado. O que você sabe sobre os humanos que o resto de nós não sabe? O velho Vailore olhou para ela por um longo momento. Então ele ativou um display holográfico e mostrou imagens que fizeram suas escamas empalidecerem. Cidades em chamas, nuvens em forma de cogumelo elevando-se sobre paisagens, valas comuns que se estendem até o horizonte, soldados em armaduras primitivas derrubando forças inimigas com eficiência brutal, e através disso todos os humanos, humanos construindo armas, humanos dando ordens, humanos destruindo tudo em seu caminho. Esta é a história deles. Kefalion disse calmamente, antes de chegarem às estrelas, eles travaram guerras de tal violência que o seu próprio planeta foi quase destruído. Eles mataram bilhões de sua própria espécie.
Eles desenvolveram armas capazes de destruir mundos. E então, quando tudo acabou, eles olharam para o que tinham feito e sentiram tanto horror que trancaram tudo. Eles escolheram se tornar pacíficos. Eles escolheram ser diplomatas em vez de guerreiros. Vetor estudou as imagens com crescente inquietação. Mas estas são armas primitivas, tecnologia rudimentar. Certamente eles não poderiam competir com as forças militares modernas. Você não entendeu, disse Kefalion. As armas não importam. O que importa é a mente que os criou. Os humanos não tropeçaram na violência por acidente. Eles estudaram isso. Eles aperfeiçoaram isso. Eles passaram 10.000 anos transformando a guerra em ciência. Cada batalha, cada estratégia, cada arma terrível foi produto de pesquisa e refinamento deliberados. Ele desligou o Terezibe. Quando os humanos se juntaram à comunidade galáctica, eles eram avançados o suficiente para construir naves de guerra capazes de se igualar a qualquer poder da galáxia. Eles optaram por não fazê-lo. Eles escolheram a paz. Mas o conhecimento ainda está lá. A capacidade ainda existe. E agora o Crefris deu um motivo para usá-lo. Vetor estava prestes a responder quando um alerta apareceu em todas as telas do corredor. Transmissão de emergência. Segundo ataque Cref em andamento. Alvo. Colônia Humana Nova Odessa. O Conselho Galáctico convocou uma sessão de emergência dentro de 1 hora. Delegados de todas as principais espécies lotaram a grande câmara. Suas vozes se erguem num caos de diferentes idiomas. Os Cref estão testando a resposta humana. Alguém gritou que eles estão tentando forçar uma rendição rápida. Outro argumentou que os humanos não têm frota. Eles não podem se defender. Mas os velhos e valorosos embaixadores permaneceram em silêncio, observando a exibição tática que mostrava a frota de fendas aproximando-se de Nova Odessa. 67 navios de guerra, incluindo 3 cruzadores pesados. Mais do que suficiente para destruir uma colônia indefesa. E então os sensores detectaram outra coisa. Uma única nave emergindo do hiperespaço entre a frota Cref e Nova Odessa. O navio era enorme com mais de 2 quilômetros de comprimento. Repleto de armas que ninguém na câmara reconheceu. Seu casco era cinza escuro, quase preto. E movia-se com a precisão suave de um predador que se aproxima da presa. O que é aquilo? O presidente do conselho exigiu que o valoroso embaixador fechasse os olhos antigos. São os humanos lembrando o que são na exibição tática. O comandante da frota estava transmitindo uma mensagem para o estranho navio novo. Navio desconhecido, identifique-se. Você está interferindo em uma operação militar do domínio da Fenda. Fique de lado ou seja destruído. Por um longo momento não houve resposta. A única nave humana simplesmente pairou no espaço, diretamente no caminho da frota de fendas. Então uma voz veio pelo canal de comunicação. Estava calmo, firme e totalmente sem medo. Este é o fim do U e do Mercy. Marinha das Nações Unidas, você atacou nosso povo. Você assassinou nossas famílias. Você tem 16 milhões de mortos para responder. A voz fez uma pausa. Este é o seu único aviso. Volte agora ou enfrente as consequências. O comandante da Fenda riu. O som ecoou pela grande câmara enquanto os delegados observavam o confronto e a tensão crescente. Um navio. Você traz um navio contra 67. Vocês, humanos, são ainda mais tolos do que pensávamos. Todas as embarcações atacam a formação. Destrua-os. A frota de fendas avançou. Armas carregadas. Sistemas de mira bloqueados em uma única nave humana. E então a nave humana abriu fogo. Vetora viu muitas batalhas em sua carreira. Afinal, os Torvani eram guerreiros. Ela entendia o combate. Ela entendia a violência. Mas ela nunca tinha visto nada parecido com o que aconteceu a seguir. O fim do Mercy não lutou como um navio de guerra normal. Ele lutou como um dançarino, girando e tecendo através do fogo inimigo enquanto suas próprias armas atacavam com precisão impossível. Cada tiro encontrou seu alvo. Cada alvo explodiu em escombros.
Os navios de fenda tentaram responder. Tentei coordenar. Tentou fazer com que seus números superiores funcionassem. Mas o recipiente humano estava sempre um passo à frente. 3 navios de fenda morreram nos primeiros 10 segundos. Mais 7 nos próximos 10. Quando 1 minuto se passou, quase metade da frota da fenda estava queimando destroços. O comandante da fenda, a bordo de um dos cruzadores pesados, gritava ordens que sua frota não poderia seguir. Como eles estão fazendo isso? Como eles estão prevendo nossos movimentos? Todos os navios recuam. Cair para trás. Mas já era tarde demais. O fim do Mercy estava entre eles agora. Um tubarão em um cardume de peixes. Suas armas nunca pararam de disparar. Seus escudos absorveram tudo que a fenda poderia lançar contra ele. E um por um, os navios da frota de fendas morreram. A batalha durou minutos. No final, restaram apenas destroços. 67 navios de guerra de fendas, o orgulho do domínio, reduziram os destroços flutuantes por uma única embarcação humana. Na Grande Câmara, houve silêncio absoluto. Delegados que zombaram da humanidade durante séculos observaram a exibição tática. Com expressões de choque e terror, até os Torvani, os guerreiros mais orgulhosos da galáxia, empalideceram. A nave humana movia-se lentamente através do campo de destroços, como se estivesse examinando seu trabalho. Então uma nova transmissão encheu a câmara. Este é o almirante James O. Conco, da Marinha das Nações Unidas. O Craft Dominion cometeu um ato de genocídio contra o nosso povo. Isto não pode ficar sem resposta. No display, um mapa estelar apareceu. Um único ponto foi destacado no mundo natal da fenda, bem no limite da galáxia. Em 14 dias padrão, a frota humana chegará ao mundo natal da fenda. Exigiremos a rendição incondicional do domínio da fenda. Se essa rendição não acontecer, a voz do almirante endureceu. Se essa rendição não ocorrer, o povo da crise enfrentará as consequências das ações do seu governo. A transmissão foi pausada. Aos outros membros do Conselho Galáctico, oferecemos esta mensagem. A humanidade não tem disputas com nenhuma outra espécie. Desejamos apenas buscar justiça para nossos cidadãos assassinados. Qualquer espécie que não interfira nas nossas operações não terá nada a temer de nós. Outra pausa, mas não se engane. O fim da misericórdia era um navio. Temos mais 10.000. Muitos deles são maiores. Muitos deles estão mais fortemente armados e todos são rudes por humanos que se lembram do que somos capazes. A transmissão terminou. No silêncio que se seguiu, o velho embaixador Velari levantou-se do seu lugar. Seu rosto prateado estava sombrio quando ele se dirigiu à câmara. Há 300 anos, a humanidade escolheu a paz. Eles trancaram suas armas e seu conhecimento e tentaram se tornar algo melhor. Durante 3 séculos, zombamos deles por causa dessa escolha. Nós os chamamos de fracos. Nós os chamamos de covardes. Nós os tratamos como servos. Ele olhou em volta para os rostos aterrorizados de seus colegas. Agora sabemos a verdade. Eles nunca foram fracos. Eles nunca foram covardes. Eles simplesmente escolheram não destruir, e os Kreat, em sua arrogância, lembraram-lhes que a destruição é sempre uma opção. Ele caminhou em direção à saída, seu corpo antigo de repente parecendo muito cansado. Deuses ajudam a criação. Deus ajude a todos nós, porque a humanidade está acordada agora, e não creio que eles voltem a dormir. Fora da câmara, as estrelas continuavam a brilhar como sempre, mas algo havia mudado. A galáxia nunca mais seria a mesma, a transformação do espaço humano levou exatamente 21 dias. Qualquer outra espécie teria levado anos, talvez décadas, para converter uma civilização pacífica numa máquina de guerra. A humanidade fez isso em 3 semanas, na Terra. As fábricas que produziam bens de consumo e equipamentos médicos começaram a produzir armas. Uma munição. A mudança aconteceu com uma eficiência assustadora. Os trabalhadores que tinham passado a vida a fazer coisas para ajudar as pessoas agora faziam coisas para matar pessoas e não se queixavam. Eles simplesmente trabalharam mais arduamente, por mais tempo,
com uma concentração fria que enervou até eles próprios em Marte. Os estaleiros que construíram navios de carga e transporte de passageiros começaram a construir navios de guerra. Os desenhos vieram das abóbadas, planos que estavam selados há 3 séculos. Os engenheiros os estudaram e os compreenderam quase imediatamente. O conhecimento da destruição, ao que parecia, não tinha sido esquecido. Ele estava apenas dormindo em mundos colônias em todo o espaço humano. Os civis começaram a treinar. Não exatamente treinamento militar, não havia tempo para isso. Mas os humanos aprenderam a disparar armas, a se proteger, a se coordenar em grupos. Velhos veteranos, homens e mulheres que se lembravam dos últimos exercícios militares de 50 anos atrás, emergiram da aposentadoria para ensinar os jovens a observar a galáxia com horror crescente. A embaixadora Helena Vasquez, agora servindo como conselheira civil a bordo da nau Capitânia, observou a transformação de perto. Ela estava no convés de observação do navio de comando do almirante Okonkwo, enquanto este liderava uma frota de 2.000 navios em direção a Creta Space Puntilha 2.000 navios. E esta foi apenas a primeira onda. Você tem estado quieto, disse o embaixador Okonkwo. Juntando-se a ela na janela, ele usava agora o uniforme preto e cinza dos militares humanos, com a insígnia do almirante no colarinho. Ele parecia diferente do que ela lembrava, mais duro, mais frio. Estou tentando entender o que nos tornamos, Helena disse suavemente. Há 3 semanas, éramos os pacificadores da galáxia. Agora somos seus destruidores. Okonkwo ficou em silêncio por um momento. Somos o que sempre fomos. Nós simplesmente acertamos por um longo tempo. A frota moveu-se através do hiperespaço em direção ao primeiro sistema controlado pelos Kreat. Helena estudou o plano de batalha. As forças humanas atingiriam primeiro as instalações militares de Kreat, prejudicando a sua capacidade de resistência. Então eles avançariam em direção ao mundo natal, afastando qualquer oposição. O plano era eficiente, brutal e muito, muito humano. O almirante, um oficial tático, gritou. Estamos nos aproximando do sistema Cat-7. Frota defensiva de Kreat detectada. Aproximadamente para 100 embarcações, Okonkwo assentiu. Abordagem padrão. Os grupos de transportadoras Alpha-Delta envolverão a frota principal. Os grupos de ataque terão como alvo instalações orbitais. As forças terrestres protegerão a superfície. Helena observou a frota humana emergir do hiperespaço. Os defensores de Kreat moveram-se para interceptar, seus navios formando linhas de batalha que funcionaram contra todos os inimigos que já enfrentaram. Contra os humanos, essas formações duraram menos de 10 minutos. As naves humanas não lutaram como outras espécies lutaram. Eles não se alinharam e trocaram tiros como guerreiros honrados. Eles usaram engano, desorientação e força esmagadora aplicada precisamente no momento certo. Os ataques de flanco dividiram a frota Kreat em grupos isolados. A guerra eletrônica cegou os seus sensores. Quando os Kreat tentaram recuar, os grupos de ataque humanos já estavam atrás deles. Interrompendo a fuga, Helena viu os relatórios da batalha de Nova Odessa. Mas assistir isso acontecer em tempo real foi diferente. Os humanos moviam-se com uma coordenação que parecia quase telepática. Cada navio sabia exatamente onde estar. Cada capitão sabia exatamente quando atacar. 3 séculos de paz não diminuíram a sua compreensão da guerra. Na verdade, ele o refinou quando a batalha terminou. Toda a frota de defesa Kreat foi destruída. As perdas humanas foram mínimas, alguns navios danificados e um punhado de vítimas. O ataque terrestre foi ainda mais rápido. Fuzileiros navais humanos saíram de órbita em cápsulas blindadas, pousando diretamente no topo das instalações militares de Kreat. Eles avançaram pelas posições inimigas com uma eficiência assustadora, usando táticas que pareciam antecipar cada resposta dos Kreat. Em 6 horas, o sistema Cat-7 pertencia à humanidade e então a frota passou para o próximo sistema. E no próximo, Helena assistiu tudo do deck de observação. Dia após dia, batalha após batalha, o Kreat Dominion conquistou dezenas de espécies ao longo de séculos de expansão brutal. Contra os humanos despertos, todo o seu exército desmoronou em semanas.
A pior parte, pensou Helena, era como era fácil. Os humanos não estavam lutando. Eles não estavam sacrificando. Estavam simplesmente a desmantelar a máquina de guerra Kreat, com a mesma eficiência calma que outrora utilizaram para negociar acordos comerciais. No quinto dia, o almirante Okonkwo recebeu uma mensagem do imperador Kreat. Foi uma oferta de negociação. Os termos poderiam ser discutidos. Podem ser feitos compromissos. Okonkwo leu a mensagem na frente de sua equipe sênior. Então ele deletou. Sem negociações, disse ele. Não até chegarmos ao mundo natal. Não até que entendam o que fizeram. Helena queria se opor. Isso estava errado. Não era assim que a humanidade deveria ser. Mas quando ela olhou ao redor do centro de comando, viu rostos com fria determinação. Estas pessoas tinham perdido familiares em Nova Helsínquia. Essas pessoas viram 16 milhões de seus semelhantes morrerem. Eles não parariam até que a justiça fosse feita. E o que foi justiça? Helena não tinha mais certeza. No oitavo dia, a frota atingiu o limite do sistema de origem Kreat. O imperador Kreat enviou outra mensagem, mais desesperada desta vez. Ele se ofereceu para entregar qualquer território. Ele se ofereceu para pagar qualquer indenização. Ele se ofereceu para punir quaisquer autoridades responsáveis pelo ataque a Nova Helsínquia. Novamente, Okonkwo apagou a mensagem. A almirante Helena disse finalmente, incapaz de ficar em silêncio por mais tempo. Nós vencemos. A criação não pode resistir a nós. Por que devemos continuar para o mundo natal? Okonkwo virou-se para olhar para ela. Seus olhos estavam vazios, vazios do calor que ela lembrava. Porque eles precisam entender, disse ele. Eles precisam ver o que acontece quando você ataca a humanidade. Eles precisam de sentir o medo que o nosso povo sentiu em Nova Helsínquia. E o mais importante, ele olhou pela janela para o mundo natal dos Kreat que se aproximava. O resto da galáxia também precisa ver isso. A frota humana entrou no sistema doméstico Kreat no 9º dia. Os Kreat reuniram todos os navios restantes e tinham quase 1000 embarcações para uma defesa final. Foi a maior frota que já reuniram. Contra qualquer outro inimigo, teria sido avassalador. Contra os humanos, durou 2 horas. Helena assistiu à batalha com horror crescente. Os Kreat lutaram desesperadamente, sabendo que estavam defendendo suas casas, suas famílias, tudo o que tinham. Mas os humanos os cortaram como uma lâmina corta o papel, navio após navio explodiu em escombros. Esquadrão após esquadrão foram eliminados com precisão fria. Quando tudo acabou, o mundo natal dos Kreat ficou nu diante da frota humana. 10 bilhões de Kreat olharam para o céu e viram sua destruição descendo. O almirante Okonkwo estava no convés de comando da lembrança. Olhando para o planeta que assassinou 16 milhões de seus habitantes, seu dedo pairou sobre o controle que autorizaria o disparo dos foguetes do planeta. Um comando. Isso era tudo o que seria necessário. Um comando e o mundo natal dos Kreat deixariam de existir. Helena estava atrás dele, com o coração batendo forte. James, disse ela suavemente, usando o primeiro nome dele pela primeira vez desde que o conhecera. É isso que somos agora? Okonkwo não respondeu. Seu dedo permaneceu sobre o controle. Ao redor deles, a tripulação da ponte observava em silêncio. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. O destino de 10 mil milhões de vidas dependia da decisão de um homem. Eles mataram meus netos, disse Okonkwo. Sua voz quase inaudível. Eles queimaram minha família viva. Eles riram enquanto faziam isso. Eu sei, Helena disse. Perdi minha família também. Eu quero que eles paguem. Mas genocídio. Ela se moveu para ficar ao lado dele, olhando para o planeta abaixo. Se fizermos isso, nos tornaremos exatamente aquilo que enterramos no gelo. Nós nos tornamos os monstros que tanto tentamos deixar de ser. A mão de Okonkwo tremia. No planeta abaixo, 10 bilhões de Kreat esperavam pela sua extinção. Eles teriam feito o mesmo conosco, disse ele. Sim, Helena concordou.
Eles teriam. É por isso que eles são monstros. A questão é se também queremos ser monstros. A frota manteve posição. As armas permaneciam carregadas e o dedo do almirante permanecia sobre o controle que acabaria com uma espécie. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Okonko falou. Abra um canal para o governo Kreat. O oficial de comunicações obedeceu. Um momento depois, o rosto aterrorizado do imperador Kreat apareceu na tela. Ele era uma criatura antiga. Suas escamas ficam acinzentadas com a idade, seus olhos arregalados de medo. Este é o almirante James Okonko, das Nações Unidas, disse o almirante. Sua voz era firme, controlada, totalmente sem emoção. Sua frota foi destruída. Suas forças armadas foram eliminadas. Seu império caiu. Você está completamente à nossa mercê. O imperador Kreat caiu de joelhos na tela. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos incondicionalmente. Por favor, não nos destrua. Faremos qualquer coisa. Aceitaremos quaisquer termos. Okonko olhou para ele por um longo momento. Qualquer coisa, qualquer coisa. Apenas poupe nosso povo. Poupe nosso mundo. O almirante retirou o dedo do controle da arma. Alna sentiu lágrimas de alívio escorrendo pelo seu rosto. Então ouça com atenção, disse Okonko. Porque só vou dizer isso uma vez. Ele começou a listar os termos da rendição, e a galáxia, observando através de 1000 canais diferentes, começou a entender algo importante. A humanidade escolheu não destruir a criação, mas essa escolha poderia ser alterada a qualquer momento. E as espécies que zombaram da humanidade durante séculos perceberam subitamente que os pacificadores que tinham demitido eram, na verdade, a força mais perigosa do cosmos. Eles simplesmente escolheram, durante 300 anos, ser gentis. Agora todos entendiam o que essa escolha realmente significava. Os termos da rendição de Kreat foram transmitidos por toda a galáxia. O domínio Kreat seria dissolvido. Todos os territórios conquistados seriam libertados. Todos os recursos militares seriam destruídos. Os líderes que ordenaram o ataque a Nova Helsínquia seriam julgados por crimes contra seres sencientes. O povo Kreat pagaria indenizações por 3 gerações, reconstruindo o que havia destruído. Foi duro. Foi humilhante. E não foi genocídio. O almirante Okonko fez a sua escolha. Os crackers do planeta permaneceram em silêncio. 10 bilhões de Kreat viveriam para ver outro dia, mas através do espaço humano. Nem todos ficaram satisfeitos. Helena Vasquez assistiu às transmissões da Terra com o coração pesado. Os protestos encheram as ruas das principais cidades. Multidões exigiam sangue. 16 milhões de mortos. Eles gritaram. 16 milhões de inocentes queimados vivos. E a criação simplesmente pagaria dinheiro e entregaria alguns líderes? Onde estava a justiça nisso? Eles querem a extinção. Ela disse baixinho para Okonko. Eles ficaram juntos na ponte da lembrança, assistindo às transmissões de casa. Eles querem que terminemos o que começamos. Okonko assentiu. Eu sei, eu queria a mesma coisa. Eu estava com o dedo no botão, pronto para acabar com todos eles. Ele se afastou das telas. Mas então me lembrei de algo que minha avó me contou. Há muito tempo, Helena esperou. Ela sobreviveu às guerras de unificação. Okonko continuou. Ela era um soldado. Ela fez coisas sobre as quais nunca falou. Mas uma vez, quando eu era muito jovem, ela me contou por que a humanidade escolheu a paz. Não foi porque éramos fracos. Não foi porque estávamos com medo. Foi porque finalmente entendemos algo importante. O quê? Que qualquer um pode destruir. A destruição é fácil. Uma criança com um fósforo pode incendiar uma floresta. Um tolo armado pode matar 100 pessoas. Sua voz ficou suave. Mas a criação é difícil. Construir é difícil. Escolher não destruir quando você tem o poder de destruir, isso é a coisa mais difícil de todas.
Ele olhou novamente para a imagem do mundo natal do Skrether, ainda visível através das janelas da ponte. Se os tivéssemos destruído, teríamos provado que não aprendemos nada com a nossa própria história. Teríamos nos tornado os monstros que enterramos no gelo. E dentro de 100 anos, outra espécie nos atacaria, e nós as destruiríamos também. E de novo, até que não restasse nada além de humanos e cadáveres, Helena entendeu. A raiva ainda estava lá, ela podia vê-la nos olhos dele, senti-la em seu próprio coração. Mas ele escolheu ser mais do que sua raiva. A galáxia está observando, disse ele. Todas as espécies que alguma vez zombaram de nós, alguma vez nos rejeitaram, alguma vez nos chamaram de fracos, estão todas observando para ver o que a humanidade faz com poder absoluto. E quero que vejam algo que os apavore ainda mais do que o genocídio. O que? Misericórdia, disse Ocanco. Quero que vejam que temos o poder de destruir tudo e optamos por não fazê-lo. É isso que as espécies verdadeiramente poderosas fazem. Eles escolhem a moderação. Eles escolhem a sabedoria. Eles escolhem construir em vez de queimar. Ele caminhou em direção à saída da ponte, sinalizando para a frota. Estamos indo para casa. A viagem de volta à Terra durou 3 semanas. Durante esse tempo, o Skrether iniciou o doloroso processo de rendição. Observadores humanos chegaram para supervisionar os julgamentos dos líderes militares. Naves humanas supervisionaram a destruição de armas Skrether. Diplomatas humanos iniciaram o complexo trabalho de libertação às espécies que os Skrether conquistaram. Não foi vingança. Foi justiça. E lentamente, com relutância, a raiva do povo humano começou a esfriar. Helena viajou de volta para Nexus Prime, para o Conselho Galáctico. Ela estava ausente há quase 2 meses e não tinha certeza de que tipo de recepção receberia. Ela não deveria ter se preocupado. Quando ela entrou na grande câmara, todos os delegados se levantaram, não em protesto, nem com raiva, mas em respeito. O presidente do conselho, um valoroso que havia substituído o antigo volume do Kef, aproximou-se dela com saudações formais. Embaixador Vasquez, em nome do Conselho Galáctico, saúdo seu regresso e ofereço nosso profundo respeito pela moderação que a sua espécie demonstrou. Helena estava confusa. Restrição. Destruímos os militares Skrether. Conquistamos seu mundo natal. Nós ditamos termos de rendição. Sim, o presidente concordou. E então você parou. Você tinha o poder de eliminar uma espécie inteira e, em vez disso, escolheu a misericórdia. Você tem ideia de como isso é raro? Ela gesticulou para os delegados reunidos. A maioria de nós aqui tem ancestrais que teriam escolhido a destruição. A maioria de nós tem histórias de genocídio e extinção. Mas a humanidade, com o poder absoluto nas mãos, escolheu reconstruir em vez de destruir. O velho e valoroso embaixador, Ketival, aproximou-se com passos lentos e cuidadosos. Ele olhou para Helena com algo parecido com admiração. Durante 300 anos, disse ele, pensamos que a humanidade escolheu a paz porque era demasiado fraca para a guerra. Éramos tolos. Você escolheu a paz porque entendeu algo que nós não entendemos. Você entendeu que a verdadeira força não está na capacidade de destruir. Mas também não havia sabedoria para escolher. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Quase não escolhemos a misericórdia. Chegamos muito perto de nos tornarmos os monstros que já fomos. Mas você não fez isso, disse Ketvalium. E é isso que importa. Nos meses que se seguiram, as coisas mudaram em toda a galáxia. Os diplomatas humanos regressaram aos seus postos, mas agora eram tratados de forma diferente. Com respeito, com cautela, com apreço genuíno. As espécies que antes zombavam deles agora ouviam atentamente seus conselhos. Os poderes que outrora os tinham demitido procuravam agora a sua mediação com pedidos sinceros. Os cofres na Terra e em todo o espaço humano foram selados novamente. Os navios de guerra retornaram às suas tumbas congeladas. As armas foram guardadas novamente. A humanidade voltou a ser pacificadora e mediadora. Mas todos sabiam a verdade agora.
Todos entenderam o que estava por baixo da superfície da bondade humana. Helena voltou às suas funções no Conselho Galáctico. Um dia, um jovem delegado estrangeiro recém-chegado e ansioso para aprender a fazer-lhe uma pergunta que já lhe tinha sido feita muitas vezes antes. Embaixador Vasquez, estudei história humana. Vi registros de suas guerras, de suas armas, de sua terrível capacidade de violência. E, no entanto, aqui está você, resolvendo disputas pacificamente, ajudando estranhos, construindo em vez de destruir. O jovem delegado inclinou-se para a frente. Por que a humanidade escolheu a paz quando você poderia ter governado através do medo? Helena sorriu. Era a mesma pergunta que lhe fizeram no dia em que deixou o conselho, quando tudo começou. Agora, finalmente, ela tinha uma resposta. Deixe-me contar uma coisa sobre minha espécie, ela disse. Não nascemos pacíficos. Não somos naturalmente gentis. Dentro de cada ser humano existe a capacidade para uma violência terrível. Carregamos 10.000 anos de guerra em nosso sangue. Sabemos como matar com mais eficiência do que qualquer espécie na galáxia. O jovem delegado parecia perturbado. Mas foi exatamente por isso que escolhemos a paz, continuou Helena. Porque sabemos do que somos capazes. Porque vimos a destruição que podemos causar. Porque olhamos para as cinzas da nossa própria história e dissemos nunca mais. A paz não é a nossa fraqueza. É o nosso maior ato de força. Ela se levantou e caminhou até a janela da câmara. Olhando para as estrelas. Qualquer espécie pode travar guerra. Qualquer espécie pode destruir. Não é necessária nenhuma virtude especial para queimar e matar. Mas escolher a misericórdia quando você tem o poder de destruir para construir, quando você poderia arder para perdoar. Quando você pode se vingar, isso exige algo mais. Isso requer sabedoria. Isso requer força. Isso requer tornar-se mais do que a violência dentro de você. Ela se voltou para o jovem delegado. A humanidade escolheu a paz não porque não pudéssemos lutar, mas porque sabíamos quanto custaria lutar. Trancamos nossas armas não por medo, mas por amor, amor pelo que poderíamos nos tornar, em vez do que tínhamos sido. O jovem delegado assentiu lentamente, começando a entender. E agora ela perguntou. Agora que todos sabem do que a humanidade é verdadeiramente capaz. Helena sorriu novamente. Um sorriso triste e conhecedor. Agora eles entendem a verdade. Nossa gentileza é uma escolha. E as escolhas podem ser alteradas. Mas esperamos. Realmente esperar que nunca mais tenhamos que mudá-lo. Ela voltou ao seu lugar. Onde uma nova disputa aguardava mediação. Em algum lugar lá fora. As espécies que vale a pena ameaçar a guerra por causa de um desacordo territorial. Eles precisavam de humanos para ajudá-los a encontrar a paz. E a humanidade como sempre esteve pronta para ajudar. Atrás deles, trancados em abóbadas de gelo e silêncio. As armas de destruição esperaram pacientemente. A humanidade esperava que eles nunca mais fossem necessários. Mas se eles fossem algum novo inimigo surgido para ameaçar os inocentes, a galáxia agora sabia exatamente. O que aconteceria? A humanidade se lembraria do que era. E a galáxia aprenderia mais uma vez. A paz branca sempre foi a melhor escolha. Porque a alternativa era algo que até as próprias estrelas temeriam.